Independência do Brasil. Vamos falar aí sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, rumo às terras brasileiras. Então, o processo de independência do Brasil está diretamente ligado às questões europeias. Então, isso fez com que Dom João chegasse ao Brasil aqui em 1808. Por quê? Porque estava ocorrendo um conflito entre a França e a Inglaterra no final do século XVIII, início do século XIX, porque Napoleão Bonaparte queria expandir o seu poderio, o seu poder por toda a Europa. Então, Napoleão Bonaparte pressionava a saída de Dom João, que era príncipe regente de Portugal. E Dom João, juntamente com a sua família, buscaram refúgio na colônia da América, especificamente aqui no Brasil. Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, ele trata Dom João de forma pejorativa. Ele trata Dom João como um covarde, alheio aos problemas metropolitanos e coloniais. Segundo José Murilo de Carvalho, historiador brasileiro. Chegada da corte ao Brasil. Então, durante o século XVIII, houve alguns conflitos importantes, conflitos político e econômico, envolvendo a Inglaterra e a França. A França, de um lado, dominando o continente europeu, e do outro lado a Inglaterra, praticamente com uma enorme esquadra naval, dominava os mares e praticamente o comércio mundial, a exemplo dos Estados Unidos hoje, era dominado também naquela época, naquele contexto histórico, pela Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte sabia muito bem que seria praticamente impossível vencer ou dominar a Inglaterra pelo mar. Então, o que Napoleão Bonaparte fez? Impôs o que ficou conhecido na história como bloqueio continental. Então, ao decretar em 1806 o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte ele tentava anular a influência especificamente econômica inglesa na Europa. Então, o bloqueio econômico nada mais era a proibição que qualquer Estado europeu comercializasse com a Inglaterra, E impôs isso a Dom João, esse dilema a Dom João. Por quê? Porque Portugal era um dos grandes parceiros econômicos da Inglaterra. Então, aderir ao bloqueio continental e expor as colônias, principalmente a americana, para o poderio naval britânico, ou enfrentar as tropas napoleônicas em uma possível invasão. Então, qual seria a atitude de Napoleão diante do decreto imposto em 1806 por Napoleão Bonaparte? Então, a tomada de decisão, especificamente aí, por Dom João, ela foi adiada por diversas vezes, o que facilitou o avanço das tropas francesas, que se alinhavam ali com a Espanha, aguardando as instruções para invadir Portugal. E aí, em outubro de 1807, houve algumas reuniões secretas, escondidas na corte, entre o reino português e o reino inglês, que acertaram a saída da família real com destino ao Brasil. E quando Dom João saiu, juntamente com toda a sua família real, os nobres, eles foram escoltados pela marinha inglesa.
como vocês podem observar no slide, a decisão de transferir a corte para o Brasil, somada às notícias de que Napoleão invadira Portugal, criou pânico para os portugueses. Então, o embarque de Dom João, sua esposa Carlota Joaquina, seus filhos Pedro e Miguel e da rainha Dona Maria I foi extremamente tumultuado. Percebam que não foi apenas a família real que desceu ao Brasil. Cerca de 15 mil pessoas, envolvendo nobres, membros do clero, militares e fidalgos portugueses que os acompanharam, se desesperavam na tentativa de embarcar nos navios. Muitos deles não conseguiram lugar nos navios e acabavam se jogando no mar, enquanto a população enfurecida jogava pedras e gritava as palavras de ofensa à família real e a outros membros da corte. Por quê? Justamente pelo fato de Dom João ter saído da maneira como ele saiu de Portugal, praticamente fugido, como diz o historiador Murilo, como um covarde, né? Deixando praticamente a sua população para trás. Então, nos navios, além de pessoas, havia muitos objetos, como joias, porcelanas, mapas, arquivos, e assim sucessivamente. Quando Dom João estava prestes a chegar aqui no litoral brasileiro, uma tempestade separou os navios, e aí no dia 22 de janeiro de 1808, a nau que conduzia a família real aportou no porto da cidade de Salvador, Bahia, a antiga capital da colônia. Depois de 3 meses ao mar, enfrentando problemas de todas as ordens, inclusive uma infestação de piolhos, né? Muito piolho, imagino. Pela primeira vez a família real pisava em solo brasileiro. Quando Dom João chegou aqui, né? Aquelas conversas secretas com a Inglaterra fez com que eles fizessem alguns acordos. Então, para completar o acordo com a Inglaterra, que havia escoltado a família real na travessia do Oceano Atlântico, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, que concedia tarifas privilegiadas às mercadorias inglesas. Ou seja, a partir daqui, o que ficou conhecido na história como Pacto Colonial, né, era chegado ao fim. Então, de que o Brasil não mais faria comércio apenas com Portugal, especificamente, ou com os parceiros de Portugal, mas agora o Brasil faria também comércio com a Inglaterra. Em março de 1808, a família real ela seguiu para o Rio de Janeiro, tornou-se depois a capital do Brasil, né, a sede administrativa da colônia. Lá no Rio de Janeiro eles perceberam que a cidade não tinha estrutura habitacional para comportar os novos moradores vindos, né, da Europa, especificamente Portugal. E aí Dom João decretou as ordens do príncipe regente, mais conhecidas como ordens do põe-se à rua. O que ele fez? Então era expulsar as pessoas de suas casas, principalmente as mais nobres. Para quê? Para que a corte, né, para que a família real e todos os seus parceiros, né, súditos, pudessem também se estabelecer na residência. Administração joanina. Então, quando o Dom João ele chegou ao Rio de Janeiro, a cidade, óbvio, né, como até o dia de hoje é assim, passou por uma transformação. Então, foram criadas áreas públicas, como praças, passeios públicos, foram construídas várias vias públicas com o objetivo de facilitar a circulação das pessoas e principalmente do comércio. As casas, por mais simples, né, que elas fossem, ganharam decoração europeia. As pessoas que moravam ali, né, lentamente adquiriam
os modos de comportamento dos europeus, principalmente na forma de se vestir. Dom João, ele também decretou a criação do primeiro jornal do Brasil, conhecido como a Gazeta do Rio de Janeiro. Ele também criou o Banco do Brasil, da Casa da Moeda, da Academia Militar, da Marinha, do Teatro Real. Ele também foi o criador, né? Foi o que decretou, na verdade, a criação do Museu Nacional e Academia de Belas Artes, do Horton Real, né? Hoje atual Jardim Botânico de Janeiro, a Biblioteca Real, né? A atual Biblioteca Nacional, e assim sucessivamente.